Que noite maravilhosa que o Senhor reservou para você e para mim, para juntos adorarmos ao Senhor nesse lugar. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes, aqueles que também nos assistem pela internet, pela televisão e nos ouvem pela rádio. Ficamos felizes de nos conectar a cada um de vocês através de todos esses veículos, online ou virtual. Isso é importante para nós podermos compartilhar do mesmo ambiente, o ambiente da graça, da misericórdia e também do ensinamento de Jesus Cristo, que através da sua graça nos torna igreja. Quando é que nós nos tornamos igreja? Quando nós nos reunimos em nome dele. Separados e isoladamente, somos templo do Espírito Santo. Mas Jesus disse, quando estiver 2 ou mais templos reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. É aí que o milagre acontece. É aí que a mágica se opera, no bom sentido, porque é ali que indivíduos templo se tornam comunidade igreja. E você estar aqui essa noite, você se conectar conosco essa noite, é a linda oportunidade de nos tornarmos igreja, num ginásio de esportes como esse, mas que se torna o lugar da igreja de Jesus se reunir também. Essa igreja que tem desafios, essa igreja que precisa de encorajamento, essa igreja que também precisa de repreensões, ensinamentos e orientações, e é justamente sobre isso que nós estamos falando nessa série de mensagens que tem por título Cartas às Igrejas. Ao todo são 7 cartas que contemplam cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que no nosso entendimento, conforme foi dito já na primeira das mensagens aqui pregadas, faz parte de um todo, de um completo, de um pacote que apresenta as igrejas de uma forma geral, mas a nossa vida e experiência cristã de uma forma muito particular nos dias de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo de número 8, e eu gostaria de convidar você para a leitura comigo nesse momento. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Esse texto começa mostrando uma igreja muito em particular, que não recebeu absolutamente nenhuma crítica. Nesse texto que nós acabamos de ler, não há registro de repreensões. Parece que a igreja de Esmirna foi assertiva. Parece que beirou uma plenitude que correspondia exatamente ao critério do ser igreja. Parece que foi uma igreja que correspondeu corretamente ao que Jesus esperava de uma comunidade. Mas, na verdade, apesar dos erros e equívocos que devem existir por trás de uma comunidade, como sempre existe, essa igreja se apresenta como uma igreja que precisa de conforto ao invés de confronto. Uma igreja que mostra que Jesus a elogia, a conforta e a consola exatamente pelo ambiente contextual que ela estava experimentando e vivendo. Como que nós podemos saber disso? Pelo binômio que aparece nesse texto repetidamente. Lembre-se, quando estamos lendo a Bíblia Sagrada, se algumas palavras ou conjunto de palavras aparecem de forma contínua e repetida, significa que ali tem um tesouro, algo a ser escavado para que possamos compreender e também possamos acessar. O binômio aqui é morte e vida. O texto começa dizendo, eu sou aquele que estive morto, mas que agora eu estou vivo. O texto depois diz, sejam fiéis até a morte, e eu darei a coroa da vida. Ao que vencer não sofrerá a segunda morte. Ou seja, morte e vida mostra o contexto que essa igreja estava vivendo. Eles estavam com o pescoço a prêmio, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, estavam sendo blasfemados pela instituição judaica, estavam sofrendo com privações e escassez gigantescas, e essa igreja então é alcançada pela mensagem de Jesus, exatamente onde ela estava, para ser encorajada, para ser confortada, para ser consolada, porque o ambiente onde ela estava localizada precisava de palavras como essa.
E é impressionante o fato de Jesus escolher determinados tipos de palavras para se conectar a esse contexto. Não sei se você percebeu, mas ele usa o termo, eu sou o primeiro e sou o último. Jesus faz uma hermenêutica de contexto. Jesus faz uma exegese cultural. Ele conhece a história da cidade de Esmirna. Ele conhece o ambiente que aquela igreja estava plantada e enraizada. E ele faz acesso a isso para trazer lições e ensinamentos que qualquer esminiano poderia ser capaz de compreender, especialmente os que participavam da igreja. Por exemplo, primeiro, quando Jesus diz eu sou o primeiro e o último, ele está fazendo referência à história da igreja de Esmirna, que ao lado de Éfeso disputava por ser a primeira da Ásia Menor. Ela queria ser a primeira cidade, a mais importante, a mais economicamente próspera. Ou seja, Esmirna estava disputando o tempo todo com Éfeso a primazia, a prioridade de estar na Ásia Menor como a cidade mais importante. E Jesus vem e diz, eu sei que vocês querem ser o primeiro aí, mas eu sou o primeiro e também sou o último. E nesse intervalo não há nada e ninguém maior do que eu. Jesus também usa uma outra palavra, quando ele diz, eu estive morto, mas agora estou vivo. A cidade de Esmirna é conhecida como a cidade que ressuscitou dentre os mortos. Sabia disso? Eles falavam muito sobre a ressurreição da cidade de Esmirna. Fundada em 1000 a.C., destruída completamente 600 anos antes de Cristo e reconstruída 400 anos depois, para se tornar no século I da nossa era já, a flor da Ásia, uma cidade pujante, uma cidade próspera, uma cidade que foi chamada de coroa da Ásia. Jesus pega essa palavra e fala aquele contexto. Vocês dizem que Esmirna ressuscitou, das cinzas ela voltou a viver. Eu sou aquele que estive morto, mas que agora estou vivo. Jesus pega o gancho cultural e apresenta também a sua mensagem, à igreja e à cidade de Esmirna. Não somente isso, Jesus também usa a palavra coroa. Quando ele faz uso desse termo, esse termo estava muito familiar aos ouvidos de qualquer esmirniano. A cidade era chamada de coroa da Ásia. Haviam os embates atléticos cujo vencedor era premiado com a coroa de louros, uma forma de honrar o vencedor. A moeda de Esmirna trazia a deusa Cibele carregando uma coroa. A arquitetura de Esmirna era chamada de coroa arquitetônica. Ou seja, quando Jesus está falando sobre a coroa da vida, está fazendo um gancho para dizer a essa cidade o que aquilo significava. Não apenas isso, Jesus também usa a palavra fiel. Sejam fiéis, seja fiel até a morte, e eu vou dar a coroa da vida. A palavra fiel faz muito sentido para Esmirna, porque ela foi a única cidade que conseguiu ter um templo para o imperador Tibério César, por ser extremamente fiel ao Império de Roma. Ela foi a primeira cidade a ter um templo específico para a deusa Roma. Ela era uma cidade conhecida por potencializar o Império Romano diante da sua fidelidade, diante da sua permanência e diante da sua projeção em associação com esse império. Lembrando que esse contexto é dominado por aquele império romano de César e que essa cidade toda se submete em fidelidade. Jesus usa todos esses ganchos culturais, usa essa exegese hermenêutica do contexto para poder falar à igreja e para poder falar à cidade. A mensagem de Jesus é uma mensagem que fala tanto à igreja como também fala à cidade. Queridos, nós aprendemos a sermos bons exegetas. O que é um exegeta? É quem interpreta as Escrituras. Aprendemos a ser bons exegetas da Bíblia, mas somos péssimos exegetas da cultura. Aprendemos a fazer boas hermenêuticas de textos bíblicos, até mesmo aparentemente controversos, mas temos grandes dificuldades de fazermos a leitura correta dos tempos que nós vivemos. Infelizmente, hoje, a igreja se tornou um espaço, a igreja popular brasileira, eu não digo a igreja de Cristo, mas a igreja popular, a nível de senso comum, a igreja cristã brasileira, se tornou um ambiente onde as respostas que são dadas já não são respostas às perguntas que estão sendo feitas. Nós caímos numa descredibilidade. Ligamos a TV e vemos palavras que nada atingem o nosso contexto. Estamos sendo irrelevantes na mensagem.
Estamos andando num gueto espiritual onde parece que falamos de nós para nós mesmos, cuja cidade, o contexto onde vivemos não é impactado, não é tocado, não é ministrado. Esse texto apresenta para nós um grande desafio. O próprio Jesus usou o ambiente para contextualizar a mensagem, para que aqueles corações fossem recipientes sinceros e diretos do que Jesus tinha a dizer. Nós precisamos também aprender a fazer uma boa exegese do ambiente que nós vivemos. Não é mudar a mensagem, não é alterar a mensagem, é traduzir a mensagem. É fazer com que aquilo que estamos falando seja compreendido para quem precisa entender. Irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo ou trazendo respostas a perguntas que não estão sendo feitas mais. Vivemos num mundo pós-moderno, onde a modernidade já não é mais referência. Estamos querendo trazer respostas a um mundo que já deixou a modernidade, queridos. Um mundo que é de pós-verdade, onde não existe um referencial absoluto, onde não existe um padrão que seja regra, que seja prática. Vivemos num mundo que é chamado também de pós-cristão, onde o cristianismo já não é mais uma referência, já não tem a palavra final, a Bíblia já não é regra de fé e de prática para a sociedade, não é um lugar para se consultar. E nós ainda estamos perdidos, queridos, com fábulas. Estamos ainda fazendo elucubrações de assuntos que não dizem respeito, mas são importantes, são doutrinários, são bíblicos, mas que a nossa cidade, a nossa sociedade já não está mais perguntando. Estamos correndo o risco de nos tornarmos irrelevantes com uma mensagem poderosíssima, que não é para dentro da igreja, que não é para o passado ou para a ancestralidade, mas que é para hoje, para a cultura pós-moderna, para a cultura pós-cristã, para a cultura pós-verdade, para o seu filho que está entrando na universidade, para casais que estão vivendo agora em crises de segundo casamento, para ambientes onde existem mães solos, pais solos, para lugares onde a crise econômica atinge, para momentos onde o problema das pessoas está relacionado à sociedade que vive. A mensagem de Cristo ainda é atual. Nós só precisamos aprender a traduzi-la melhor. A mensagem ainda é poderosa, só precisamos aprender a desenvolver caminhos aonde possamos fazer uma leitura melhor do ambiente que vivemos e levar uma mensagem para a cidade onde vivemos. Eu quero fazer uma pergunta para você refletir comigo essa noite. Sendo que Jesus mandou uma mensagem à igreja de Esmirna, note que ele não mandou a mensagem à igreja presbiteriana nem à batista, mas a uma igreja, levando em conta seu contexto e a sua cidade. Qual seria a mensagem que hoje nós seríamos encarregados de passar à cidade de Maringá? O que diríamos se fosse o Espírito Santo dizendo através de mim e de você? Ouça, Maringá, o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, a igreja de Maringá, o que o Espírito Santo diz a seu respeito. Qual seria a mensagem que Deus estaria enviando à cidade de Maringá? Sim, queridos, porque eu acredito numa igreja contextualizada, uma igreja que encarna a sua mensagem no ambiente que ela vive, que aprofunda as suas raízes. Não é um polo separado de um ambiente diferente, mas um lugar encarnado, uma mensagem encarnada, uma mensagem relevante, uma mensagem que atua no dia a dia, uma igreja que esteja penetrando no mundo, que tenha mensagem para empresários, mas que tenha mensagem para desempregados, mensagem para aqueles que celebram a festa da vida, mas mensagem para aqueles que estão lutando com a luta da vida comum, mensagem para aqueles que estão em dor, mas também para aqueles que estão em celebração, mensagens para aqueles que estão se encontrando numa igreja, mas uma mensagem para aqueles que estão perdidos nela e fora dela. Eu acredito numa igreja que se espalha no mundo, que amplia seus horizontes, que traduz uma mensagem, que não fica presa em seu próprio bairrismo. Queridos, veja bem, qual é o nosso exemplo de penetração na sociedade? Qual é o nosso exemplo de penetração na cidade? Jesus. Ele disse, ide por todo o mundo. Jesus disse aos seus discípulos também, quando ele foi assunto ao céu, ide e pregai o evangelho em todos os lugares, Jerusalém, Samaria, Judeia, confins da terra. É uma mensagem que vai à cidade, que encontra os conflitos da urbanidade, que encontra os dilemas de uma metrópole,
que tem que enfrentar as dificuldades numa cidade inteira. Não é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para a cidade, queridos. Atuante, poderosa, transformadora. E eu acho interessante como é que Deus faz o envio da igreja. Primeiro, antes de saber como é que Deus envia a igreja ao mundo e à cidade, eu gostaria de perguntar para você, como é que Deus enviou Jesus? Para se encarnar e para assumir a posição de homem aqui nessa terra. Aquele que pisava poeira estelar foi pisar a poeira de Jerusalém. Em João capítulo 21, Jesus olha para os discípulos num encontro maravilhoso e diz o seguinte: paz seja sobre vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Eu vou repetir. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como a igreja foi enviada. A igreja não foi enviada para se encastelar diante de um templo. Ela não foi enviada para se bajular com palavras bonitas numa celebração dominical. Ela não foi enviada para fazer a si mesmo benfeitorias. Ela foi enviada para o mundo, tendo como exemplo Jesus. Note a partícula comparativa, assim como é que Deus enviou, qual é o padrão de envio? O padrão de envio não é como o pastor envia, não é como a instituição envia, o padrão de envio não é como as pessoas pensam que é o envio, o padrão de envio é como Jesus foi enviado, se encarnou nesse mundo, assumiu a figura humana, foi reconhecido entre nós, e é assim que a igreja, ou melhor, a segunda IPI de Maringá, ou melhor, você que está sentado aqui nesse lugar essa noite, ou assistindo pela internet, é assim que Deus espera que nós encarnemos a mensagem nesse mundo, não é aqui dentro aplaudindo as nossas benfeitorias, mas é lá fora vivendo os dramas e apresentando uma mensagem transformadora, restauradora, que possa trazer a vida para aqueles que estão mortos. Esse é o papel da igreja. Ela é enviada, assim como Cristo foi enviada, para penetrar, se espalhar, encarnar em todos os dilemas da sociedade, em todos os ambientes da cidade de Maringá. Por isso eu pergunto, se Deus hoje enviasse uma mensagem à igreja que está em Maringá, qual mensagem seria? E melhor, como nós traduziríamos essa mensagem à cidade e às pessoas que nós estamos convivendo? Por isso é importante, queridos, que aproveitar esse gancho que Jesus usou para falar com a igreja de Esmina, para que nós possamos ser instrumentos também de Deus, para que possamos ser enviados ao mundo que está esperando pela igreja. Como diz o meu amigo, pastor Maurício Cunha, ele diz o seguinte: a igreja é a única instituição que pode ministrar a todos os segmentos da sociedade. Ela pode redimir a política, ela pode redimir a educação, ela pode redimir a sociedade, ela pode redimir a economia, ela pode redimir o empreendedorismo, ela pode redimir onde ela chega. Por isso, a gente não pode se encastelar e enclausurar num ambiente de gueto espiritual, num bairrismo evangélico. Boi branco anda com boi branco, presbiteriano anda com presbiteriano, batista anda com batista. Não, irmãos, crente anda no mundo para ser a mensagem encarnada, porque se a igreja não for, quem vai? Se você não sair dessa cadeira, se você não assumir a sua posição de crente em Cristo, quem irá? O pastor? Ou nós assumimos a mensagem encarnada e entendemos que a nossa igreja é muito maior do que 800 membros, ou nós vamos continuar vivendo o evangelho onde poucas pessoas têm acesso a uma transformação que é para todos. Você sabe como que crente adora números, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, mas eu queria falar uma coisa para você aqui. Quando o pastor se encontra com o pastor, às vezes a gente vai a algum congresso, e aí o pastor vai se aproximando e vai conversar. Antes de ele perguntar o seu nome, ele pergunta assim: quantos membros tem sua igreja? Essa é a pergunta da credibilidade. Você é bem sucedido de acordo com o tamanho da sua igreja. E cansado disso, irmãos, um dia eu falei: senhor, o senhor precisa me dar uma estratégia. E eu tive uma estratégia maravilhosa. Um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, quantos membros tem a sua igreja? Eu era pastor na cidade de Sertanópolis na época e disse: 17 mil. O cara olhou para mim e falou: 17 mil? Como assim? Uau, você já pode ser até apóstolo, pastor, com 17 mil. Eu falei: não é para tudo isso ainda não, estou tentando ser pastor. E aí ele falou: mas quantos habitantes tem a cidade? Eu não fui desmentindo não, fui continuando com a conversa. Eu disse: a cidade tem 17 mil. Mas como assim, pastor? Eu disse: a minha igreja,
o lugar onde eu pastoreio, o lugar onde eu prego o evangelho, é muito maior do que os 400, 500, 800 membros que tem a minha igreja presbiteriana. Porque a cidade é o lugar da pregação do evangelho. Quantos membros tem a segunda IPI de Maringá? 450 mil. Uau! Quanta gente para ser ministrada, quanta gente para a gente pastorear, quanta gente para a gente abençoar, com todos os dons e talentos que estão distribuídos aqui nessas cadeiras, que estão distribuídas nesses 2 cultos, que estão distribuídas pela internet, quanta gente para a gente alcançar. Eu não posso dizer que a igreja é uma igreja de 800 membros, mas uma igreja de 450 mil, onde todos podem ter o acesso ao evangelho, e você e eu podemos ser um instrumento de Deus para isso. Hermenêutica cultural, exegese contextual, é privilégio para a gente fazer e aplicar a palavra ao mundo que está clamando pela mensagem de Cristo. Mas não somente isso, esse texto me apresenta, lógico que já é uma imersão de bastante conteúdo, logo essa primeira observação, mas tem mais 3 coisas que eu gostaria de falar para você aqui sobre essa igreja. Ela não é só uma igreja que contextualmente é acolhida na mensagem, mas também é uma igreja que é encorajada ali por causa da sua perseguição. Existem 3 elementos que Jesus apresenta aqui nessa igreja perseguida. Primeiro, ela é perseguida por causa do evangelho. Segundo, ela é pobre por causa do evangelho. E terceiro, ela é injustiçada por causa do evangelho. Então vamos falar sobre as características da igreja de Esmirna, para que a gente possa, de alguma maneira, retirar e importar elementos para dentro do nosso coração. Primeiro, essa igreja é uma igreja encorajada em sua aflição e no seu sofrimento. Esmirna exportava ao mundo perseguição contra os cristãos. Perseguição empreendida pelo Império Romano. Naquele período, da década de 90, o imperador Domiciano, que era o imperador de Roma, era um dos mais cruéis que já havia passado por aquele trono. E estava perseguindo os cristãos e dando festas e mais festas, cujas mortes de cristãos eram elementos festivos para o império. Esmirna tinha um local de grande perseguição e execução contra cristãos. Essa igreja se engajou no processo da paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? O sofrimento de Cristo. Eles aprenderam a sofrer pelo nome de Cristo. Queridos, não há pecado nenhum em sofrimento. Nós vivemos uma sociedade que demoniza a aflição. Uma sociedade que diz: se você está sofrendo, é fruto da sua falta de fé. Se você está em aflição, é fruto do seu pecado. Mas onde está a coerência com o texto bíblico que diz em Mateus capítulo de número 5, que aqueles que fossem perseguidos, esses teriam o reino de Deus? Não há nenhum demérito em passar por tribulações. Essa igreja, pelo contrário, aprendeu a passar pela tribulação honrando o nome de Jesus. Há uma bem-aventurança no sofrimento, na perseguição. Bem-aventurados vocês que são perseguidos. Bem-aventurados vocês que choram, porque vocês serão consolados. Inclusive, não há só uma bem-aventurança, existe também um privilégio. Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz: a vocês foi dada não somente a graça de crer em Cristo, o privilégio, olha a palavra, privilégio de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Há um privilégio, há uma celebração no sofrimento, na aflição e na perseguição. Os apóstolos, quando foram presos pela primeira vez em conjunto, estavam pregando e foram encarcerados, açoitados e depois soltos. Quando eles saíram, em Atos 5, capítulo 5, versículo 41, diz que eles ficaram felizes por poderem ser humilhados em nome de Jesus. Felizes pela humilhação, pela aflição, pelo sofrimento. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz que a gente tem que celebrar quando a gente estiver em prova, quando a gente estiver em aflição. Meus irmãos, façam um culto de todo o coração quando passarem por várias provações. Tiago 1, versículo 2. Pode ler lá depois e conferir, se o pastor não está falando heresia. Agora, para nós, o nosso baixo nível de resistência ao sofrimento, numa sociedade ocidental, capitalista, diminuiu nossa resistência ao sofrimento ao ponto de que sofrimento é tudo. Bati o carro, ai meu Deus, o que eu fiz de errado? O que Deus fez comigo? Isso, esse dia eu bati o carro, irmãos. Uma bênção, Maringá. Uma maravilha. Consegui bater o carro na preferencial de supermercado. Você acredita nisso? E eu louvo a Deus, porque dentre todas as preferenciais que eu poderia ter cruzado, eu cruzei uma de supermercado. Então o prejuízo foi menor.
Aí depois, quando eu coloquei o carro no guincho, saiu guinchado. A minha filha olhou para mim, estava apenas nós dois, né? E aí ela disse para mim, mas pai, por que isso? O que será que está acontecendo? Deus não ouviu nossa oração? Eu disse, filha, são percalços. São contrariedades da vida, filha. Faz parte. E olha que bênção, nós temos ainda um outro carro para poder usar. Agora, ai, eu terminei o namoro, ai, Deus não me ama. Irmão, isso é sofrimento. Ai, perdi na bolsa, tinha investido em Americanas, agora o rombo é muito maior, perdi 20% essa semana. Meu Deus do céu. Irmão, isso realmente é sofrimento. Eu não estou diminuindo as suas dores, entenda isso, eu acredito que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo conectar ao que de fato é sofrimento. Porque a nossa resistência a isso tem feito com que qualquer coisa para nós é um motivo para a gente abandonar a fé, para questionar a fidelidade de Deus. Irmãos, esses irmãos da igreja primitiva estavam com a cabeça degola. A família estava sendo posta à prova. Como alguns irmãos nossos estão sendo perseguidos em países muçulmanos, enterrados vivos ainda hoje, no século 21. Ah, se você tivesse conhecido Salil como eu conheci, numa cidade do oeste da África, eu vi esse jovem saindo e deixando a casa dos seus pais e morando com um casal de missionários às escondidas, porque estava sendo procurado pelos seus irmãos e pelo seu pai para ser assassinado por acreditar em Jesus. Irmãos, esse sofrimento eu ainda não experimentei. Vivemos num país livre, liberdade de culto, mas para nós, eu me sinto tão pequeno quando eu olho o sofrimento da minha vida e atribuo isso à falta de fidelidade de Deus. Deus deve olhar e falar assim, meu querido, você acha que você está sofrendo mesmo? Porque quando eu olho para um contexto como esse, eu me envergonho. O que de fato é sofrimento? O que de fato é aflição? Veja, queridos, nós não queremos passar por isso. Mas a verdade é que passamos por isso. Jesus disse, vocês passarão por isso. E eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que Jesus disse à igreja de Esmirna, eu conheço a sua aflição. Deus conhece a sua aflição. Deus conhece o sofrimento. Deus conhece a angústia do seu coração. A má notícia é que Ele não falou que mudaria isso. Eu conheço a sua aflição. Assim como Ele disse em João 16:33, no mundo vocês terão aflições. Mas eu não vou tirar a aflição, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições, a perseguição desse mundo contra a igreja, queridos, Jesus foi perseguido por causa da sua mensagem. Quem diria que nós seríamos poupados? Essa igreja perseguida é uma lição. E uma vergonha para nós que chamamos de sofrimento os percalços e as contrariedades da vida. Quem é que gosta de tribulação? Quem é que gosta de aflição? Quem fica confortável? Imagine só que hoje eu diga para vocês, irmãos, essa noite, nós vamos encerrar aqui com uma oração para quem quer tribulação. Nós vamos orar para que Deus derrame uma unção de tribulação sobre você, sobre sua vida, sobre sua família. Ao final do culto, vem à frente que eu quero orar com você. Terça-feira teremos o culto da derrota. Todos os irmãos são convidados, são convidados a participar. Noite da tribulação e de celebração das provações. Irmãos, não faz parte do nosso vocabulário cristão, ocidental, do século 21. Mas saiba, irmãos, que por todo o mundo ainda existem perseguições tão ferrenhas e atrozes, quanto ao que você sofre no seu trabalho, quanto às pessoas que contrariam e caluniam sua fé, quanto aos problemas que você está passando hoje, quanto às dificuldades e rebeldias dos seus filhos. Será que é sofrimento mesmo? E se for, como você pode passar por ele, honrando o nome de Jesus? Porque Jesus diz a essa igreja, parabéns, vocês são resistentes e resilientes ao sofrimento. Eu acredito que nós estamos mal acostumados no mundo que vivemos hoje, para responder e corresponder às contrariedades e percalços da vida, chamando isso de sofrimento e aflição, e desejando inclusive abandonar a fé, quando na verdade isso deveria nos fortalecer ainda mais para servir e amar o nosso Mestre. Uma igreja que foi encorajada em sua aflição. Uma igreja que foi consolada em sua pobreza. São pobres. Eu sei que vocês são pobres, Jesus diz. Eu sei, dá para ver. E a palavra pobre aqui, do original, é aquele mendigo
que fica agachado com as mãos estendidas, dizendo, por favor, me dê alguma coisa, porque eu não tenho mais nada. Essa é a imagem da pobreza aqui, pobreza extrema, carência, privação. Essa igreja não era só uma igreja pobre, era uma igreja empobrecida. Sabe por que ela era empobrecida? Porque ela sofria a ação do empobrecimento. Está na voz passiva essa palavra, empobrecida. Porque os cristãos daquele período eram privados de trabalhar. Você é cristão? Não tem emprego para você não. Eram rebeldes, considerados rebeldes, por quê? Porque eles eram contra César, dizendo que só Jesus era o Senhor e César não era. Essa igreja aqui era saqueada nos seus bens. Quando tinha alguma rebelião, vamos saquear a casa dos cristãos. Igual acontecia no período do nazismo, em períodos mais recentes, contra os judeus. Eram saqueados, extorquidos, impedidos, privados. Como uma igreja ser rica desse jeito? Grande parte da membresia era composta de trabalhadores e de escravos. E os que tinham posse de propriedades eram confiscados em seus bens, destituídos dos seus direitos. Aí Jesus diz, eu conheço, eu sei que vocês são pobres, mas você não imagina o quanto que vocês são ricos. Porque Jesus não vê como o exterior. Jesus não pesa o exterior, Ele vê o interior. Ele vê o que tem dentro. E como é difícil para nós ver o que tem de dentro, o que tem conteúdo, queridos. Porque nós somos muito acostumados a avaliar o exterior, a ter referenciais do que é riqueza. Porque o nosso conceito de riqueza e prosperidade passa primeiro pelo âmbito econômico. Segundo, pelo projeto patrimonial. Nós não conseguimos entender prosperidade sem economia e sem patrimônio. Mas isso não era assim pelo que nós estamos vendo aqui. Uma igreja que não tinha patrimônio e uma igreja que economicamente era privada de benefícios. Mas mesmo assim Jesus diz, vocês são ricos. O que tinha nessa igreja, queridos, que os tornava ricos? Aliás, o que é ser uma igreja rica? Aqui eu entro em crise. Como dizer isso? Primeiro que a gente vive numa sociedade de classificações. Classificam as pessoas em classe A, B e C. Eu acho uma crueldade isso. Classe A, como se pessoas fossem mais ou menos importantes de acordo com a classe que elas ocupam na pirâmide social. Isso é uma crueldade. Segundo, porque quando eu falo em classificação sobre riqueza e pobreza, o que define uma pessoa rica e o que define uma pessoa pobre? É o capitalismo, é o consumo, é o poder aquisitivo do nosso mundo que de fato faz essa classificação. Mas eu pergunto, biblicamente, como é que a gente sabe o que é uma pessoa rica ou o que é uma pessoa pobre? Os meus filhos me pegaram um dia, com aquelas perguntas bem difíceis. Mas deixa eu só ver o tempo aqui, que eu vou me empolgando na conversa, tá? Os meus filhos chegaram e fizeram uma pergunta assim para mim. Pai, nós somos ricos ou nós somos pobres? E como é que eu respondo isso aí? Cocei a cabeça, falei, meu Deus, e agora? Se falar que nós somos pobres, nós somos, porque a gente tem uma condição. Mas se falar que somos ricos, também não somos, porque também não temos tudo aquilo. Comecei a pensar em termos econômicos e o Espírito Santo me ajudou. Eu olhei para eles e disse, olha, nós não somos nem ricos e nem pobres. Nós somos abençoados. Eu criei uma terceira classe. E eu acho que essa classe faz muito bem quando nós entendemos o nosso papel como igreja. Irmãos, nós não somos nem ricos e nem somos pobres. Somos abençoados. Porque uma igreja não se mede pelo seu patrimônio. Uma igreja não se mede pela condição financeira ou a posição que seus membros ocupam. Uma igreja não pode ser medida em seu valor pela estrutura que ela tem, pela beleza das suas condições. Uma igreja é medida pela capacidade que ela tem de entregar ao mundo a mensagem. Uma igreja é rica quando os seus membros, quando os seus participantes têm a capacidade de entregar o serviço do reino ao reino. Essa igreja, empobrecida economicamente, continuava sendo rica. E se eles fossem para um templo gigantesco, eles continuariam sendo ricos. E se eles fossem para debaixo da árvore, eles continuariam sendo ricos. Porque não era o lugar que os movia, era a intenção. Não era o patrimônio que os definia, era o coração. Irmãos, nós não podemos nos apegar à instituição e ao desejo patrimonial, ao desejo econômico. Nós precisamos nos apegar à mensagem, ao que entesouramos no nosso coração. Porque Paulo disse a Timóteo, capítulo número 4, versículo 8, temos este
este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja Cristo, e não confiemos em nossa própria carne. Esse é o propósito, queridos. Não, irmãos, nós somos ricos agora em Cristo, porque entesouramos a mensagem, somos enriquecidos por Ele, porque Ele habita em nós e vive entre nós. Não será quando mudarmos de templo que seremos mais prósperos. O novo templo, sim, expandirá nossa influência, expandirá nossa capacidade, expandirá a possibilidade, mas o novo templo não trará para nós prosperidade espiritual, porque isso quem diz que vai ter é você. É você. João diz: rogo, querido irmão, que seja próspera a tua vida como é a tua alma. Uma igreja de alma próspera, não uma igreja de saúde econômica próspera apenas. Uma igreja de pessoas de coração próspero, gente generosa da vida, do seu tempo, dos seus dons, dos seus talentos, que não espera o patrimônio chegar para fazer algo, mas que faz apesar de não ter patrimônio, que faz apesar de não ter recursos, que entrega apesar de não ter condições. O que faz uma igreja rica, queridos, é a composição dos corações que estão dentro dela, na capacidade de serem generosos, de servirem, de amarem a Jesus e de viverem como a igreja de Esmirna. Uma igreja poderosa não se resume a uma igreja que tem recursos financeiros, mas uma igreja que tem recursos espirituais. Amém, queridos? Uma igreja que tem gente que teme a Deus e que ama Jesus de todo o coração. E como isso é maravilhoso. Como isso é maravilhoso. Por isso, não há crise aqui. Se pudermos ter conforto, teremos. Mas isso não será em detrimento da alma vazia e estéril. Nós viveremos o melhor de Deus na nossa vida. E assim, a igreja fará aquilo que ela foi chamada a viver. Ela será celeiro. Não, celeiro não é a palavra boa. Vamos mudar isso aí. Porque a hora que eu falei celeiro, eu lembrei de um texto bíblico. Lembra um homem que, segundo a parábola de Jesus, ele fez uma linda colheita, uma colheita recorde, como nunca antes. Ele diz: já sei, vou construir um celeiro, vou armazenar todos os meus grãos ali e vou dizer a mim mesmo: descansa, come, bebe e folga. Alegra-te. E aí Jesus diz: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que você construiu, para quem ficará? Assim será todo aquele que acumula riquezas, mas que não é rico para com Deus. Igreja não é celeiro. Celeiro armazena, celeiro retém, celeiro acumula, celeiro estoca. Igreja não é celeiro. Igreja rica não é uma igreja que tem mais, é uma igreja que é mais. Não é o ter, mas o ser. Esmirna não tinha, mas era. Igreja é sementeira, queridos. Celeiro estoca, sementeira distribui, espalha, dissemina. A sementeira partilha, compartilha, reparte. Igreja só é rica quando ela aprende o dom da generosidade. Ela é generosa com os recursos que ela tem, sejam econômicos, sejam de competências pessoais, seja de tempo, seja de vida. Ela é sementeira, ela espalha a mensagem, ela não retém. Igreja rica é a igreja que tem poder do Espírito e não patrimônio financeiro. E aqui eu não estou falando de exclusão, porque eu acredito que você é inteligente o suficiente e tem discernimento o suficiente para você entender que eu não estou falando um em detrimento do outro. Então estamos fazendo a apologia agora de privações. Eu não estou dizendo isso. Não, nós estamos falando agora de fazendo apologia a reter mais. Também não estou falando isso. Não é isto ou aquilo. Eu estou dizendo que uma igreja que tem poder espiritual é uma igreja rica. Porque, queridos, em Atos capítulo 4, quando Pedro e João encontraram um paralítico à porta formosa do templo, eles olharam para o paralítico e disseram: nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que temos dizemos: levanta e anda. Sabe o que é triste, irmãos? É quando a gente tem prata e ouro e a gente não pode dizer para ninguém: levanta e anda. Essa que é a crise. O problema não é a prata e o ouro. Esse nunca foi o problema. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Prata e ouro nunca foi o problema. O problema é a falta de vida espiritual que mata e esteriliza a alma das pessoas. Uma igreja que não tem poder espiritual
para fazer pessoas que estão caídas se levantarem, pessoas que estão prostradas se reerguerem. Igreja pobre é quando ela não consegue dizer ao mundo caído: levanta e anda. Por isso, há um grande desafio para nós essa noite, sermos como a igreja de Esmirna e não como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia dá até para fazer uma charada com ela. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. O que é o que é? Que quanto mais tem, menos possui. A igreja de Laodiceia falava assim: nós estamos satisfeitos, somos ricos, não temos ausência de nada. Jesus olha para essa igreja e diz: vocês são miseráveis, pobres, cego e nu. Pensam que são ricos, mas vocês são pobres como nunca. Agora, não é curioso? Esmirna é uma das igrejas, só tem duas, tá bom? Esmirna é uma das igrejas que não tem nenhuma repreensão. Sendo pobre, Jesus a considerava rica. Laodiceia é a única igreja que não tem nenhum elogio. Veja, uma igreja que só tem elogios contra uma igreja que não tem nenhum elogio. Uma igreja que se achava rica, mas que era pobre. Uma igreja que era pobre, mas que Jesus considerava rica. Já deu para entender, irmãos, a mensagem, não deu? A questão não é o que temos, a questão é quem somos nele, e o que podemos entregar para ele, e o que podemos viver nele. E assim, as demais coisas serão acrescentadas. Uma igreja que é encorajada na aflição, uma igreja que é consolada na pobreza, mas uma igreja que é confortada na sua injustiça. Jesus diz: eu sei que vocês estão sendo perseguidos pelos judeus. Qual é a perseguição aqui, queridos? É muito interessante isso aqui. Deixa eu chegar mais perto de você para poder dizer isso. Sabe qual era a fama dos cristãos segundo os historiadores do mundo antigo? Sim, os historiadores, Tácito, por exemplo, é um historiador que disse que os cristãos tinham comportamentos imorais, práticas absurdas, abomináveis, é melhor, a palavra é abominável. O que é que os cristãos faziam de abominável naquela época? Sabe o que era? Canibalismo. Canibalismo. Sabe por quê? Porque as pessoas de fora da igreja, os judeus, começaram a blasfemar dizendo que os cristãos comiam o corpo e bebiam sangue. Eu não estou brincando, é verdade. Historicamente, a blasfêmia foi a um nível de difamação foi tão alto que os cristãos foram considerados e chamados de canibais pelos judeus da sinagoga de Satanás, contrários ao evangelho. Eram considerados rebeldes porque não se dobravam a César. Eram considerados gente de segunda categoria por causa da condição social. Irmãos, injustiçados. Jesus diz: eu sei que vocês estão sendo injustiçados, mas fiquem fiéis. Queridos irmãos, nós precisamos aprender a viver as injustiças da vida. Precisamos aprender a encarar isso com sabedoria. Tem muita gente buscando seus direitos, no sentido não de direitos permitidos e legais, mas no direito de arrogância e de egoísmo. Precisamos aprender, irmãos, a cuidar mais do nosso coração, para que sejamos e vivamos as injustiças que experimentamos em oração, porque ou confiamos que Ele vai julgar a nossa causa, ou estamos pessimamente assessorados. Não porque eu tenho o melhor advogado, não porque isso aqui tem jurisprudência, não porque isso aqui já aconteceu, não porque isso aqui está garantido. Ou nós estamos na mão do justo juiz, ou o melhor dessa terra ainda é uma assessoria questionável, porque eu confio no juiz que faz justiça da minha vida e que conhece o profundo de cada um dos nossos corações. Ele é o sol da justiça e Ele brilha até onde existem trevas. Ele diz para essa igreja: confiem, vocês estão sendo difamados, caluniados, acusados injustamente, mas confiem. E aí termina o texto, e aí a gente conclui aqui com uma coisa maravilhosa: sejam fiéis até a morte, e eu darei a coroa da vida. Primeiro, Jesus fala: eu quero encorajar vocês, continuem firmes. Ouça o Espírito Santo dizendo para você hoje aqui: continue firme, minha irmã. Não desista por causa da sua aflição. Não pare por causa das suas privações. Meu irmão, não desanime por causa da injustiça ou das calúnias. Não retroceda por causa disso. Ouça o Espírito Santo dizendo: seja fiel, mas seja fiel até que isso te custe alguma coisa. Porque o texto diz: seja fiel até a morte. Não é prolongamento até que a morte chegue, mas mesmo que a morte chegue antecipadamente para você por causa da sua fé, seja fiel.
Mesmo que custe alguma coisa, igreja de Jesus, sejamos fiéis. Mesmo que tenha um preço para pagar, como Esmirna pagou, paguemos o nosso, façamos a nossa parte. Sejam fiéis até a morte. Esse é o encorajamento. E qual é a promessa? Vou te dar a coroa da vida. Isso aqui é tremendo. Porque o que é coroa na Bíblia, queridos? Coroa é a recompensa, é o galardão, é a entrega de quem chegou. Paulo disse, no final da sua carta, primeira carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora já está me reservada a coroa da justiça. Ai, que coisa linda. Paulo diz em Filipenses 3,13: por isso corro, prossigo para o alvo, para o prêmio, para a coroa da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Prêmio, recompensa, coroa, galardão, são sinônimos do mesmo lugar. O que Deus está preparando para cada um daqueles que vivem e o servem. Essa igreja o serviu. Essa igreja recebeu a coroa. Sejam fiéis até a morte. O Policarpo, que foi um bispo 50 anos depois dessa carta, Policarpo de Esmirna, quando chamaram ele em praça pública, quando o chamaram em praça pública para ele depor e blasfemar contra Jesus, ele disse: eu tenho servido a esse Jesus há 85 anos, ele nunca me fez mal algum. Não seria num momento como esse que eu negaria o meu Senhor e meu Salvador, que preparou a eternidade para eu viver com ele. Um homem que foi fiel até a morte e foi recebido por Jesus com a coroa da vida. Ele foi morto em praça pública, em fogueira, diante dessa afirmação. Irmãos, eu quero perguntar para você e para mim: por qual coroa nós estamos correndo mesmo? Qual é o galardão que você está procurando na sua vida? Por qual prêmio você está se esmerando em prosseguir? Deixa eu perguntar para esse lado agora. Qual é a recompensa que você está procurando por essa vida mesmo? Sejam fiéis até a morte e eu vou dar a recompensa da vida, irmãos. Essa é a promessa para a igreja de Jesus. Não é o que conquistamos nessa terra, não é o que possuímos nesse mundo, não é o que acumulamos na nossa existência, é o que vivemos para Ele, é o que depositamos na eternidade. Por qual coroa você anda correndo? Por qual recompensa você anda labutando? Por qual honraria você tenta se esforçar para obter? O que vale é a coroa da vida. De nada vale todas as honrarias humanas, os aplausos, os louros dessa sociedade, desse mundo, se nós formos reprovados e não recebemos a coroa da vida. Por qual coroa você tem corrido sua vida? Por qual propósito você tem vivido essa existência? Qual é a grande jornada ou prioridade da jornada que você vive? Seja fiel até a morte e eu vou dar a coroa da vida. Essa é a promessa que Jesus tem para você e para mim, para que aprendamos como Esmirna a lutar, batalhar e continuar para a glória dele. Eu convido você hoje a refletir sobre isso, a pensar profundamente sobre isso, porque de fato nós estamos diante de uma linda e maravilhosa promessa, apesar do cenário. Deus te convida a ser fiel, a permanecer e a confiar nele. Vamos colocar em pé, queridos, nós vamos orar, nós vamos cantar essa última canção. Feche seus olhos, por gentileza. Porque eu quero que você reflita sobre uma coisa antes de cantarmos essa canção. Porque essa canção tem tudo a ver com o que eu vou falar para você agora. Com seus olhos fechados, concentrando nisso que eu vou dizer, eu quero perguntar para você: quem pode dar a coroa da vida para você? Quem pode dar essa recompensa que você anda procurando? Essa recompensa de fato é válida? Quem pode dar a você a coroa da vitória? Só aquele que venceu, meu irmão. Isso não é o pastor, não é o seu pai, não é sua mãe, nem seu patrão, não é o diploma da sua universidade e nem o status que você adquiriu. O que traz recompensa ao seu coração é quem pode te galardoar, te recompensar com aquilo que é incorruptível. Quem é que fez isso? Quem foi perseguido até a morte? Quem foi levado a uma cruz por causa da perseguição que empreenderam contra ele? E você diz que está sofrendo. Olhe para a cruz.
Veja quem sofre mais. Veja qual nível de sofrimento é mais doloroso. Eu acho e acredito que nós possamos enfrentar as dores dessa vida com moderação, sabedoria e resiliência, olhando para Jesus, perseguido, executado na cruz. Quem foi que se fez pobre? Aquele que estava acostumado a fazer galáxias, foi aprender a fazer cadeiras numa carpintaria. Ele se fez pobre por você e por mim. Quem é que foi injustiçado? Chamado de beberrão, glutão, filho de Beelzebu, injustiçado? Foi o mesmo que recebeu uma coroa. Não a coroa de espinhos que colocaram sobre a sua fronte, mas a coroa da eternidade que mostra que Ele é o Rei da Glória. Só Ele pode recompensar a sua vida. Pare de buscar em outros lugares, pare de correr em outros lugares. Só Ele pode te dar a coroa da vida. Por isso, quando sair dessa igreja essa noite, viva o Evangelho no mundo onde você está, e seja uma mensagem de Jesus à igreja que está em Maringá, à cidade de Maringá. Viva os percalços da vida e as dificuldades da vida com sabedoria, porque Ele está te sustentando. Seja fiel, porque Ele, o Senhor da igreja, vai te recompensar e vai conceder de uma maneira tão linda a coroa que você vai receber de suas próprias mãos. Vamos orar e vamos cantar ao Senhor.